Bem-vindo a todos. Estamos aqui agora para a nossa terceira aula do módulo 3, do nosso curso de qualificação para assistência inicial nas síndromes respiratórias agudas no paciente pediátrico. Essa é a aula sobre princípios de ventilação mecânica invasiva. Lembrando que faz parte, a última aula agora, né, de um curso onde a gente vem num crescente de conhecimento para atendimento desses pacientes. Meu nome é Carolina Moretti, eu sou intensivista pediátrica. Não posso deixar de começar lembrando que a gente tem cursos específicos para o treinamento, né, na intubação e sugestão da ventilação mecânica. Eu sugiro que PAUS, e trago para vocês novidade, que tem vários certificadores PAUS que fazem o curso online. Alguns deles até com gratuidade, tá? Não é sempre que ele é gratuito, tem alguns períodos do ano, mas de qualquer maneira, esses cursos com treinamento online podem ser um bom início de organização do pensamento terapêutico, né? E levam a gente a um melhor atendimento. Antes da gente falar sobre a ventilação mecânica, a gente precisa chegar lá, né? Então, nosso paciente precisa ser avaliado. A gente vai indicar essa intubação, ele precisa ser intubado, e a partir daí a gente vai organizar ele no ventilador mecânico. Então, como é que a gente faz essa indicação de intubação? Quando a gente vai procurar no livro, como referência, os critérios, a maioria deles são muito baseados nos critérios gasométricos, como a gente vê aqui, né? No item 2 aqui, com o pH2 é menor de 60, com a PCO2 maior de 55, com o pH abaixo de 7,25. O que a gente vê na prática clínica é que a gente toma por definição muito mais os critérios clínicos e de exame físico, né? Para poder tomar essa decisão. Então, uma frequência respiratória maior que normal, com o uso de musculatura acessória. O paciente encaminhando, né, para fadiga muscular respiratória. O paciente que já tem instabilidade hemodinâmica ou rebaixamento do nível de consciência, que é uma coisa que pode acontecer no paciente que já está entrando em fadiga respiratória, evoluindo com choque em cima disso, além daqueles com obstrução de via aérea e aumento do risco de broncoaspiração. Uma vez indicada a intubação, é importante que a gente defina o porquê, né, que a gente está intubando o paciente, porque é isso que vai nos levar à programação da extubação, e isso vai nos dar grandes dicas para como a gente vai setar o aparelho, que é uma coisa que a gente vai ver adiante nessa aula. Se não tem ventilador disponível, é importante a gente lembrar que a indicação de insuficiência respiratória e de via aérea instrumentalizada, então de intubação, ela não é pela disponibilidade do ventilador. Ela é feita com base no paciente. Então, se não tem ventilador disponível, a gente muitas vezes precisa se revezar em equipe, intubando e usando válvula bolsa, né? Uma popular AMBU. E eu sempre digo isso, gente, chegando para trabalhar num lugar novo, num lugar diferente, independente do nível de assistência, parem, tirem um tempo para ver como é que funciona o carrinho de emergência. Lá vocês vão ter uma boa ideia do que vocês têm à mão para usar num caso de emergência. A gente espera que não precise, mas se precisar, está organizado. Então, decidimos que vamos intubar o paciente. Como é que a gente começa essa organização? Chama uma enfermeira, chama o técnico e faz um checklist da intubação, tá? E, basicamente, você precisa de fonte de oxigênio para antes e para depois. Então, tanto máscara de Venturi, máscara não inalante e a conexão para o AMBU. Um bom acesso EV, de preferência com fluido correndo, para a gente garantir que ele está bem no lugar. As questões da pré-oxigenação, aspirador, é uma coisa que frequentemente as pessoas esquecem de olhar quando está posicionando o paciente, né? Então, precisa de aspirador por via aérea e um plano de oxigenação para caso da falha da laringoscopia e da intubação. Normalmente, esse plano de intubação, ele é feito com base no dispositivo válvula, máscara, bolsa, que é esse aqui, né? No AMBU. Então, a máscara adequada com o AMBU do tamanho adequado e a máscara adequada é aquela
que poupa o olho, né? Mas pega o nariz e fecha embaixo da boca. Então, ela precisa fazer uma vedação na face do paciente. Aqui está um exemplo de uma bandeja de intubação. Então, aqui a gente tem... esse aqui é o representante da aspiração, tá? Essa é uma aspiração bem boa, que a gente oclui esse buraquinho aqui para aspirar, mas pode ser uma sonda de aspiração normal. Laringoscópio testado, tubo, pinça de Maguil pode ajudar, o ambu com a máscara para a gente poder ventilar caso a gente não entuba de primeira, e as medicações. Dentro da pediatria, a gente tem várias diferenças em relação ao adulto, né? A primeira coisa é a via aérea, ela é um pouco diferente. A via aérea do adulto, ela é uma via aérea mais reta, tá? A da criança, ela costuma fazer ela tem uma diminuição de calibre que vem logo depois das cordas vocais. Por isso, em criança, é muito comum a gente usar tubos sem CAF. De qualquer maneira, para separar o material, a gente precisa medir ele de acordo com o tamanho da criança que a gente está entubando. Então, se o tubo não tem cuff, a idade da criança sobre 4 mais 4, então, por exemplo, uma criança de 2 anos sobre 4, daria 0,5 mais 4 seria um tubo de 4,5. Ou com cuff que a gente soma 13,5. Ambu, né? O dispositivo bolsa válvula máscara. A gente tem as bolsas de diferentes tamanhos. O tamanho do adulto é para 750 ml para mais. O ideal é a gente usar o pediátrico, que é de 500 ml. O paciente muito pequeno, mas assim, 3,5 kg para baixo, o ideal seria uma lapada. Mas tendo um ambu pediátrico de 500 ml, a gente consegue dar conta da imensa maioria dos pacientes. A lâmina testada, né, no cabo do laringoscópio, esse cabo tem pilha, está carregado, tudo certinho. A lâmina, a lanterna da lâmina, algumas vezes ela precisa ser apertada, né, ajustada. E ela pode ser tanto reta quanto curva. De uma maneira geral, na pediatria, a gente sugere o uso da lâmina reta, porque a epiglote é um pouco maior do que no adulto e um pouco mais mole. Então, é interessante você ter um dispositivo que você possa pinçar a epiglote junto com a base da língua na hora de expor a via aérea. Mas se tiver só cânula, a lâmina curva, isso não vai ser um problema, a gente coloca na valécula, a epiglote fica mais soltinha, mas ainda assim dá para ter uma boa visualização. E o tamanho das lâminas vai depender da criança, e a gente mede da junção labial até o fio da orelha. A melhor maneira da gente intubar a criança, da gente programar essa nossa intubação, é justamente fazendo sequência rápida de intubação. Então, ela é uma sequência feita para intubações de emergência, onde a maioria das vezes a gente não tem certeza do esvaziamento gástrico, mas ao longo dos anos ela vem se mostrando tão efetiva e tão uma intubação mais segura para quem está fazendo e para quem está se submetendo, né, para o paciente também, que ela vem ganhando cada vez mais espaço. É uma intubação rápida e com conforto para o paciente, e ela tem alguns passos bem definidos, tá? Então, o primeiro passo é esvaziamento gástrico, principalmente quando a gente não sabe o tempo de jejum, né? Passagem de uma sonda gástrica, e aqui eu vou ter um asterisco para lembrar que essa sonda gástrica, como ela vai para o estômago, ela vai passar pelo esôfago, ela muitas vezes serve de guia para saber aonde a gente está na hora da laringoscopia. Então, especialmente quando as pessoas não são acostumadas a fazer laringoscopia, a sonda gástrica pode ser um grande guia de onde não entrar com o tubo, né? Então, onde ela passa é o esôfago, e o buraquinho da frente é a laringe e a entrada da traqueia. Não estou vendo o buraquinho da frente. Provavelmente você entrou demais, vai precisar puxar um pouquinho até conseguir enxergar esse buraco na frente, tá? Ela pressupõe um período de pré-oxigenação, então, ou uma Venturi com uma FO2 alta, ou uma máscara não inalante, uns 2 minutos, para deixar esse paciente pré-oxigenado. A sedação por etapas, que eu vou mostrar logo adiante. Dentro dessa sedação, a gente quer bloqueio muscular. É muito frequente, os profissionais têm um pouco de receio do bloqueio muscular, mas ele facilita demais a intubação. Então, quer uma intubação bem feita, o melhor é sedar bem o paciente e usar bloqueio muscular.
Poxa, usei bloqueio muscular e agora não consegui entubar. O que que eu faço? Ventila com ambu. A sonda gástrica isso vai ficar bem mais fácil, né? Porque a gente consegue descomprimir o estômago. E aí ventila com ambu para poder manter esse paciente até a passagem, né? Desse efeito do bloqueador neuromuscular. Os bloqueadores neuromusculares que a gente faz, eles costumam durar ao redor de meia hora, se a gente for olhar a bula, né? O ropurônio, que é o mais comum da gente usar. Mas, ventilando o paciente, saindo da sedação, ele costuma ser um pouco mais rápido, tá? E fazer pressão cricoide durante a laringoscopia. Então, a gente coloca o laringoscópio, levanta, encontra a via aérea e para poder entrar com o tubo, a gente faz pressão cricoide. Vou mostrar para vocês adiante, tá? Então, primeira coisa, né, depois da pré-oxigenação, a gente vai ter que escolher que fármaco a gente vai usar. Esses fármacos a gente passou com mais detalhes as doses na aula de infusão contínua, né? Tinha as doses também para indução, são as doses que a gente usa para intubação. E a maneira de organizar esses fármacos é a gente dividindo na indução, como se fosse uma indução anestésica, você vai deixar o paciente relaxado, né? Pode ser o fentanil e pode ser a lidocaína. Antigamente a gente tinha orientação, né, de fazer tropina antes, usar lidocaína, isso agora é de escolha do profissional. Seguindo da indução, a gente vem para a hipnose, é quando a gente realmente vai sedar o paciente e evitar participação nessa ventilação. Então, pode ser usado vitamina, propofol ou midazolam. E a gente associa a isso o bloqueador neuromuscular. De uma maneira geral, a gente prefere o ropurônio, mas pode ser usado succinilcolina também, se a gente tiver um paciente que não tenha vindo de trauma e de preferência não nos cardiopatas, tá? O ropurônio, como eu disse, tem uma ação ao redor dos 30 minutos, ele leva 1,5 minutos para começar. Então, isso é uma coisa importante. A gente faz a indução, a gente segue na hipnose. Muito provavelmente, depois da hipnose, o paciente vai ter uma bradiapneia, um movimento ventilatório não eficaz. Então, ele já precisa ser ventilado com pressão positiva, né, com o ambu. E quando a gente faz o bloqueador neuromuscular, a gente mantém, a gente sustenta esse suporte ventilatório transitório até que ele realmente se entregue, né? Que ele realmente pare de ter a ventilação espontânea, o movimento muscular. A partir daí, a gente precisa posicionar o paciente. A maioria das vezes, das dificuldades de intubação que a gente tem, quando o laringo está com uma luz boa, está relacionado à posição do paciente. Eu brinco com todo mundo, tudo na vida é posicionamento. Então, tire o tempo, gaste o seu tempo para posicionar adequadamente o paciente. Muitas vezes, antes até de terminar a etapa da sedação, a gente já pode deixar esse paciente direitinho. A ideia, então, é que a gente possa fazer uma posição onde esses eixos aqui estejam todos alinhados da melhor maneira possível. E isso inclui a gente negativar o efeito desse eticúcio dentro da anatomia da criança. Então, crianças mais novinhas, que têm a parte occipital maior, merecem um coxim subscapular, e crianças maiores, que a parte occipital já não é tão importante, normalmente precisam de um coxim occipital. E a ideia é essa hiperextensão do pescoço com o nariz apontando para o teto, né? Quando a gente entra com o laringoscópio, aqui dá para ver direitinho, olha, que está a valécula, né, caída, e a gente bota o laringoscópio e ele junta tudo para a gente subir essa base da língua. Vamos lembrar de não bascular. Se a gente bascula, a gente puxa ele para trás. Não é isso que a gente quer. O melhor truque para isso é pega o teto, pega a parede, e onde se encontraria a parede com o teto, naquela aresta, é onde a gente mira o laringoscópio. Uma força para cima e para frente, tá? Nunca para trás. O que acontece se você faz para trás? Você perde não é só uma questão de não quebrar dente, viu, gente? Você perde o ângulo para enxergar a via aérea. O que a gente quer enxergar é essa imagem, né? Aqui está a epiglotite.
Se eu estou com uma lâmina reta e estou enxergando ela, eu vou pinçar ela com uma lâmina. Se eu tiver com uma lâmina curva, ela vai estar inserida aqui logo depois da epiglote. E aí o que a gente está vendo aqui é as cordas vocais, que no paciente que tiver com bloqueador neuromuscular, elas vão estar paradinhas, abertinhas, e a gente vai passar o tubo por dentro. Lindo, maravilhoso, passei na Disney. Às vezes a gente faz bloqueador neuromuscular ainda assim, ela fica mexendo, né? Porque eles continuam respirando. E algumas vezes, quando não tem bloqueador neuromuscular disponível, ou quando houve receio de fazer, elas ficam mexendo, e algumas vezes a intubação fica mais difícil, porque quando elas estiverem próximas, né, o tubo pode não passar, tá? Mesmo tendo sido feito aquele cálculo. Essa aqui é a laringoscopia dos diferentes tipos de laringe que tem. Então, a laringe que é muito fácil de abicateia e malampate, né? A gente enxerga toda direitinho, mas a gente pode ir cada vez mais com dificuldade. E quando a gente tem dificuldade, você está vendo aqui, sugere, né? Fiz a laringoscopia, não consegui chegar na base da língua, é muito para trás, a traqueia é muito anteriorizada, muito provavelmente uma lâmina curva vai te ajudar um pouco melhor. E aqui vai se aplicar um CELIC ainda mais, de mais ajuda, tá? Ele tem duas funções, aliás, três. Uma delas é a gente conseguir tornar esse paciente que tem uma abertura de boca muito ruim, mais retinho, né? Com as linhas que a gente está fazendo do laringoscópio. Então, a gente acha a cartilagem cricoide e empurra ela para baixo. Vocês podem fazer em vocês, vão tossir. A outra é, com essa pressão, a gente fazer uma compressão no esôfago, especialmente caso a gente esteja sem a sonda para esvaziamento gástrico, evitar uma regurgitação, uma broncoaspiração. E a outra é que quem está fazendo essa pressão na cricoide consegue sentir o tubo entrando, tá? Quando a gente laringoscopa e está vendo a via aérea, o tubo deve passar entre as cordas vocais e a gente deve enxergar o tubo passando, não é para tirar o olho quando está passando ele, não. Mas algumas vezes tem um pouco de dúvida, porque é tudo muito pequeno, né? Então, quem está segurando a cricoide consegue dizer, ó, sentir passar. Se passa no esôfago, não dá clique nenhum na cricoide, tá? Então, acho que entubamos, né? Entubamos, e agora? Como é que a gente vai fazer a verificação dessa intubação? O método ouro é via capnógrafo, mas não são todos os lugares que vão ter um capnógrafo disponível. Então, a gente precisa de outras maneiras. Primeira coisa, movimento simétrico do tórax, né? E ausculta simétrica também. Idealmente, embaixo das axilas, e depois a gente ausculta o estômago no ângulo, tá? Então, na bolsa, fazendo, né, a pressão, que a gente sabe exatamente a hora que o ar deve entrar. Frequentemente, o tubo vai estar seletivo, né? Então, pendendo mais para a direita, né? Ventilando o pulmão direito. Então, se o murmúrio vesicular na esquerda for muito diminuído, muito provavelmente esse tubo entrou demais. Para saber aonde fixar o tubo, a gente multiplica o número do tubo, aquele número que a gente calculou lá de acordo com a idade da criança, por 3. Isso vai dar uma boa margem de segurança para fixação do tubo apenas na traqueia, sem ele ser introduzido demais e sem ele estar muito na laringe, né? A outra maneira é ver a condensação de gases no tubo à medida que a gente faz essa ventilação. E para ter certeza, a gente deve fazer um raio-x de tórax, e idealmente esse tubo deve estar entre T2 e T3. Como é que a gente conta isso? T1 é de onde sai a primeira costela. Então, entre a segunda e a terceira vértebra, a partir de onde sai a costela. Bom, aí agora a gente tem o paciente entubado e a gente vai botar ele em ventilação mecânica. Estamos bem, a gente pode ter ele entubado e ficar só na válvula master, que vai seguir alguns princípios que eu vou falar depois, junto com a ventilação mecânica, mas a maioria das vezes a gente tem pelo menos um respirador de transporte. A gente está mudando a fisiologia desse paciente, fazendo essa intubação. Então, normalmente, na fisiologia normal, a gente tem um movimento respiratório, que começa com um aumento da pressão abdominal, né, com a descida do diafragma, e isso faz uma pressão negativa dentro do tórax, puxando o ar
da atmosfera. Quando a gente entuba, a gente empurra pressão pela traqueia e não existe essa pressão negativa. Quem faz o ar chegar nos alvéolos é o ar que a gente vem empurrando com pressão pela traqueia. A gente tem diferentes tipos de ventiladores com diferentes funcionamentos, mas no fim do dia, o que nos interessa são esses parâmetros que eu vou combinar com vocês. Como o respirador funciona por dentro, é super disponível, a gente pode fazer em algum outro momento, mas não é isso que vai ajudar vocês nesse momento com esses pacientes. Então, a gente precisa saber alguns conceitos básicos, né? Para a gente se alinhar aqui e poder pensar em como que a gente vai organizar a entrada desse paciente no respirador. Primeira coisa, a fração inspirada de oxigênio, o quanto de oxigênio a gente vai dar, o volume corrente, que vai ser o volume de ar mobilizado em cada ciclo respiratório, pressão inspiratória positiva, a PIP, pressão expiratória positiva, a PEP. Em pediatria a gente fala PEP, mas na medicina de adulto o pessoal fala PIP e PI, né? Então, mas é a mesma coisa, falando da pressão expiratória positiva. O tempo inspiratório, que agora ele está sob nosso controle. O delta P, que é a diferença entre a pressão inspiratória e a pressão expiratória. E a pressão de platô, que é a pressão onde passa a via respiratória no momento que tem a pausa inspiratória. Não chegou no topo da inspiração e a gente está naquele momento de pausa antes de abrir a válvula e a gente tem o movimento da expiração, é a pressão de platô. Esses são, em suma, os parâmetros que a gente vai precisar se preocupar com o ventilador. O resto, ele vai fazer sozinho, de acordo com o que a gente mandar fazer. A ventilação, ela tem essas 5 fases, né? A intubação, a gente passou esse início, o controle da frequência da respiração em si, a retomada da autonomia da respiratória do paciente, testes de respiração espontânea para progredir para a extubação. Nesse momento, a gente está falando só de intubação e do controle da causa da insuficiência respiratória. Vocês lembram que o paciente está intubado, para dar tempo da gente controlar o motivo pelo qual ele foi intubado. Então, se for uma pneumonia, o tempo do antibiótico, no caso do bronquiolite, muitas vezes o tempo de ação aumentada do vírus. As modalidades respiratórias, a gente tem algumas que já conversamos, né, na ventilação não invasiva, eu trouxe elas aqui porque elas são a base para a gente chegar na ventilação por pressão de suporte, que a gente seta, né? Mostra para o computador, que é o ventilador, o que a gente quer de pressão inspiratória, o que a gente permite de pressão expiratória, ou seja, o respirador manda uma pressão que eu determinei, vamos dizer 15. Ele manda esses 15 de pressão e eu determinei que só vai poder sair o ar até ficar 5 para trás. Então, entra 15, que é a minha PI, tá esses 10, que é o meu delta, e fica os 5 de PEP. Isso tudo o PSB faz. O que ele não faz é ditar a frequência respiratória nem o tempo inspiratório. Então, isso quem coordena é o paciente. Por muito tempo, a gente usou a pressão de suporte apenas como uma modalidade ventilatória de desmame de ventilação. Mas hoje em dia, a gente sabe que dando uma boa pressão de suporte no paciente agudo, muitas vezes essa questão do paciente agudo fazer o controle da inspiração, do tempo inspiratório e da frequência respiratória é vantagem para ele e ele pode se beneficiar. O queridinho do momento é o PRC, que é a pressão regulada, volume controlado, ou seja, eu digo para o respirador que volume que eu quero que ele faça e o respirador entrega esse volume dentro de uma margem específica de pressão que eu também vou dizer para ele. Então, vou dizer para o respirador que eu quero que ele faça 6 ml por quilo. O paciente de 10 quilos, eu quero que ele dê 60 ml. Mas eu quero que ele não passe de 30 de pressão para poder atingir esses 60 ml total. E ele vai começar a dar os 60 ml e vai me dizer qual é a pressão que ele está usando para fazer isso. E à medida que o paciente vai melhorando ou piorando, a gente vai vendo essa pressão
também mudar, sempre garantindo esses 60 ml. Então, a entrega do volume dentro de uma pressão pré-definida, e a gente precisa, para isso, setar os alarmes, porque é a partir daí que a gente vai avisar o respirador qual é a pressão máxima que a gente permite. Para momentos de intubação na emergência, equipe que não está usualmente acostumada, né, com o paciente pediátrico ventilado, provavelmente a melhor coisa é a gente deixar esse paciente, especialmente tratando de bronquiolite, que é uma doença que retém muito ar, né? Provavelmente é melhor deixar esse paciente nesse primeiro momento sedado e colocar ele em assisto controlado, ou em PCV, né? Pressão controlada ou volume controlado, tá? Vai entregar a volume e a pressão que a gente programou, do jeito que a gente programou, e a gente vai lá ter programado a nossa fração de oxigênio, a nossa pressão inspiratória, a nossa pressão expiratória, nosso tempo inspiratório com a frequência, para a gente poder ventilar essa criança. Muito se falou, né, do SMV, do SINV. Hoje ele está caindo em desuso, porque se percebeu que ele faz demorar um pouco mais esse desmame ventilatório. Então, em vez de usar SINV, a gente tem preferido PCV, PSV e PRVC mesmo. Mas para esse momento inicial, sala de emergência, assisto controlada vai resolver o que precisa ser resolvido. Então, se a gente tem um paciente com pulmão bom, que a gente está ventilando, por exemplo, porque é um pós-operatório, está sem drive respiratório naquele momento, mas o pulmão dele é tranquilo. O que a gente vai esperar, né? Um volume que dê certo para a gasometria, né? Um volume corrente de 6 ml por quilo, uma pressão respiratória deve ficar entre 15 e 20, um PEP de 5, que é fisiológico, isso me dá um ΔP de 10 a 15. Isso aqui, gente, é importante. É uma das diferenças que a gente tem de ventilador para ventilador. Quando a gente, em alguns ventiladores, eles colocam a PI máxima. Em outros ventiladores, eles colocam a pressão acima do PEP. Então, se eu tenho um PEP de 5, o meu ventilador diz pressão acima do PEP, se eu botar 10, eu vou ter uma pressão total de 15, né? É importante esse detalhe no respirador que vocês têm na casa. Olhar o carrinho de emergência e olhar se tem um respirador. A frequência respiratória, que nesse caso vai ser para a idade, a relação inspiratória e expiratória, e o oxigênio, que é 21%, tá? Quando a gente está falando de bronquiolite, a gente tem um perfil que é hipoxêmico, né? E a maioria desses pacientes acaba evoluindo para retenção de CO2 por causa da fadiga respiratória. Então, para retenção de CO2, é importante que a gente mobilize uma quantidade de ar grande. Muitas vezes eles precisam de um pouco mais do que 6 ml por quilo e a gente usa 8, ao redor de 8, né? Tentando não passar de 8 ml por quilo e não passar de 30 de pressão máxima. Ah, Carolina, não está nem expandindo o pulmão. Bom, então, provavelmente, nesse momento inicial, ele vai precisar de uma pressão um pouco maior, que a gente vai ir acertando, desmamando, diminuindo à medida que ele ceda, se acomoda, a gente mobiliza secreções, e aí pode diminuir. O nosso objetivo deve ser essa pressão menor do que 30. O PEP, ele pode muitas vezes ser fisiológico, naquele paciente que não tem hipoxemia, mas algumas vezes ele precisa ir aumentando, né? E aí a gente vai fazer de acordo com a quantidade de FO2 que esse paciente está precisando. Então, o paciente que precisa de 100 de FO2 e está com um volume corrente adequado, muito provavelmente ele precisa de um PEP aumentado para manter o alvéolo aberto e permitir as trocas gasosas. Um ΔP menor do que 15, a frequência respiratória de 25 a 40, dificilmente a gente passa de 40, porque essa relação fica muito ruim. Lembrando que bronquiolite é uma doença restritiva, você tem alçaponamento de ar, então você precisa dar para esse paciente tempo expiratório para poder o ar sair, e muitas vezes, quando a gente tem retenção de CO2, um paciente com doença restritiva, obstrutiva, desculpa, um paciente com doença obstrutiva que retém CO2, muitas vezes o que a gente tem que fazer é diminuir
a frequência respiratória para poder otimizar esse tempo de saída do ar. Isso a gente sabe daquele raio-x muito insuflado, já dá para a gente essa ideia, né? A FO2 vai depender da saturação e a gente precisa lembrar de setar a pressão respiratória e o volume no alarme para a gente não passar isso aqui. Respiradores a volume, a gente vai dizer que volume a gente quer e ele vai nos apresentar qual é a pressão que ele precisa para fazer isso. Respiradores a pressão, o modo ventilatório a pressão, a gente vai dizer a pressão que a gente quer e o respirador vai dizer qual é o volume corrente que ele consegue colocar para dentro. Todos eles vão ter essas duas informações. Então, independente do que a gente seta, a gente precisa ficar de olho nessas duas informações, tá? O tempo inspiratório, ele é dependente da idade. Então, aquele paciente recém-nascido, primeiros meses de vida, ele vai girar em torno de 0,5, e os pacientes maiores vão para 0,8, até a gente chegar a 1,2, 1,5 no máximo no pré-adolescente. Faltou aqui, vamos lá. Quando tem uma queda de saturação aguda, a primeira coisa que a gente faz, aumenta a FO2. Pronto. A gente aumenta a FO2, mas a gente precisa avaliar se o pulmão desse paciente está adequadamente aberto, né? Se não tem atelectasias. Então, muito provavelmente, ele vai ter ajuda boa do PEP. E, algumas vezes, quando a gente está correndo num tempo expiratório mais baixo, como aqui, a gente pode aumentar um pouquinho o tempo inspiratório, que vai dar mais tempo para esse volume todo que a gente está colocando para dentro do pulmão se acomodar e fazer as trocas adequadamente. O paciente que tem uma frequência respiratória muito aumentada, está com fome de ar, muito provavelmente ele precisa de volume corrente dele precisa aumentar. Se a gente está num respirador a pressão, a gente vai ter que aumentar um pouco a pressão para poder aumentar o volume corrente, tá? Então, nessa situação de queda de saturação, é muito comum as pessoas só subirem a FO2. A gente precisa prestar atenção no PEP e no tempo inspiratório. Nessa situação de frequência aumentada, algumas vezes a gente ceda mais o paciente e muitas vezes ele precisa, na verdade, de volume corrente maior. Hipercapnia, então a gente aumentou esse paciente, né? Ele está com uma PCO2 muito alta. Primeira coisa é ver como é que está o pH. Um pH acima de 7,2, num paciente que está ventilado, você está vendo o pulmão dele expandir, ela provavelmente não precisa ir além disso. A gente pode ter uma hipercapnia permissiva. Quando a gente precisa corrigir, porque o pH está mais baixo, a melhor maneira seria aumentar esse volume corrente. Ou aumentando o volume, os respiradores a volume, ou aumentando a pressão. E também otimizar a frequência respiratória. E aí, aquele truque que eu falei anteriormente, algumas vezes a pressão respiratória precisa ser aumentada, e naquele paciente muito hiperexpandido, que o raio-x parece que vai focar todo, a gente diminui a frequência respiratória, ele tende a lavar melhor esse oxigênio, que a gente vai dar, esse CO2, porque a gente vai dar tempo desse CO2 sair da via aérea. E hipoxemia, mesma coisa, hipoxemia permissiva, então o paciente está hemodinamicamente estável, com lactato adequado e tem um PO2 abaixo de 60, vai continuar com seu PO2 abaixo de 60. Caso contrário, a gente pode subir a FO2, mas muito provavelmente a gente vai ter que mexer também no PEP e no tempo expiratório. Todas as vezes que a gente tem um paciente que foi iniciado ventilação mecânica, estava se comportando bem, mas teve uma queda de saturação aguda, momentânea, a gente precisa avaliar esse paciente em 4 parâmetros essenciais, tá? E a mnemônica DOP ajuda demais a gente cobrir isso tudo. Primeira coisa é ter certeza que o nosso tubo não saiu do lugar. Então, coloca no ambu, coloca na bolsa e ventila, que aí tu vai escutar o murmúrio vesicular exatamente no momento que você está fazendo a pressão da bolsa, né? A outra possibilidade é esse tubo estar obstruído por secreção, a bronquiolite especialmente, mas a síndrome respiratória aguda por outros vírus, ela cursa com um paciente hipersecretivo, algumas vezes essa secreção pode acumular
no fundo do tubo e a gente fazer essa avaliação, ver que o murmúrio está diminuído e precisar aspirar, né, para dentro do tubo. O P é para pneumotórax, então ausculta bilateral, você está entrando no murmúrio vesicular bilateral. E equipamento. A quantidade de vezes que a gente faz o DOP e é equipamento não está no script. Ou é o ventilador que parou de dar pressão porque faltou gás da parede, ou é o oxigênio que se desconectou. Então, é muito importante fazer, inclusive nessa ordem, né? Porque a gente chega para avaliar o paciente, a primeira coisa que a gente vê é se o tubo não saiu, ou de repente não entrou demais, aí pode estar seletivo para a direita. A partir daí, coloca ele na bolsa e ambusa, a gente vai conseguir avaliar essa obstrução e o pneumotórax. E se com isso tudo o paciente recobrar, né, melhorar a saturação, a gente vai ter o nosso tempo tranquilo para avaliar o funcionamento do equipamento. Complicações de VM é uma coisa, nesse momento, né, no atendimento da emergência do paciente ventilado, esse paciente secundário, mas é importante a gente ter em mente o tempo todo. A ventilação mecânica pode levar a barotrauma, né? Excesso de pressão, ou a volutrauma, excesso de volume. Pode levar a pericasia, então se a gente tem uma intubação seletiva ou está usando pouco volume corrente, esse pulmão pode fechar algumas partes. Existe a pneumonia associada à ventilação mecânica, quando a gente tem uma piora radiológica ou clínica com 48 horas da ventilação mecânica. E intubação, especialmente as intubações que a gente manipula muito a via aérea, elas estão mais sujeitas à estenose ou úlcera de laringe. Tá? E isso a gente evita com um pouco mais de tranquilidade usando sequência rápida de intubação. Era isso que eu tinha para esse momento. A gente está à disposição para dúvidas e aguardamos vocês na web aula desse módulo. Um abraço.